Ei pessoal, tudo bom com vocês? Gente, semana passada a gente postou uma enquete no nosso Instagram perguntando quais materiais vocês consideram básicos para quem quer fazer um render. Então a gente separou aqui uma listinha dos materiais mais interessantes que vocês falaram, que no caso tem metais, madeira, vidro, concreto, diversos pontos, né? Diversos materiais diferentes. E a gente vai fazer um compilado aqui, uma série, gravando todos esses materiais para vocês. E a gente vai soltando aí para vocês terem controle de todos os materiais básicos para você fazer um render, tá bom? Então, sem mais delongas, sem enrolação, vamos embora pro vídeo. A gente está aqui com a nossa Shader Ball. Eu vou começar explicando para vocês o material de metal, tá bom? Vai ser jogo rápido, eu vou ser bem direto e eu não vou chegar aqui a explicar as coisas mais profundas do material, mas na verdade a gente vai realmente ter essa abordagem bem direta e sucinta para vocês conseguirem dominar a propriedade, ok? Então, começando aqui, eu já vou dizer que tem duas maneiras da gente conseguir fazer o nosso metal. A primeira delas é utilizando um material PBR, tá bom? Então aqui a gente criando um material PBR, vou abrir aqui as minhas configurações do material, e a primeira coisa que a gente vê aqui é que a gente tem o color, né? O color vai estar diretamente relacionado ao tom do nosso metal. Então eu vou manter ele no cinza e eu vou pular direto para o metalness. O metalness, como está no nome, são as propriedades de reflexão desse material da questão metálica mesmo, né? Então, quanto mais você aumentar essa reflexão, mais metálico vai ficar o seu material. Então, eu vou aumentar aqui o metalness bastante, ó. E aí a gente já vai ter uma propriedade metálica aplicada. A outra questão que é muito interessante da gente trabalhar é o roughness. Porque o roughness é a rugosidade da superfície, igual a gente já falou aqui no canal. Mas, se vocês aplicarem levemente o roughness, vocês vão ver que a gente consegue ter essa rugosidade trabalhando como um metal fosco, né? Então é muito interessante o PBR, porque com poucos cliques a gente já consegue fazer um metal bem realista e muito flexível, porque, igual eu falei, se a gente quiser mudar essa cor aqui e quiser, por exemplo, fazer um metal dourado ou alguma coisa desse tipo, meio bronze, você pode ir ajustando, procurando meio realmente o tom aqui parecido com o que você quer, né? Então eu posso colocar aqui um pouquinho mais de amarelo para ter algo um pouco mais dourado mesmo. E aí você vai realmente testando aí. E eu gostei dessa tonalidade aqui, ó. No RGB ela é 206 no vermelho, 138 no verde e 65 no azul. Então, se vocês quiserem testar esse metal aí, é muito interessante. A segunda forma, né, da gente criar um metal é a gente vir aqui em materiais e escolher um V-Ray Material, que é um genérico, né? Eu vou explicar isso aqui de uma forma um pouco diferente, porque ele não funciona exatamente igual ao material PBR. O V-Ray Material, ele vai funcionar com as propriedades que a gente já conhece, né? De diffuse, reflexo, refração. Então, eu posso vir aqui, ó, e eu vou deixar essa cor cinza, no caso, e eu vou aumentar um pouquinho assim o nosso reflexo. E a gente vai ver que ele só adicionou o reflexo ao diffuse que já estava aplicado. Agora, a ideia de um metal para o V-Ray Material, ele vai consistir, é muito importante vocês entenderem essa lógica. Você tem que ter no diffuse a cor mais escura que você quer e no reflection a cor mais clara para esse reflexo. Então, seguindo essa lógica, a gente vai colocar para o diffuse uma cor bem escura, um cinza bem escuro, quase preto, e no reflection color a gente já tem aqui um branco, né? Um cinza muito claro, quase branco. Mas Felipe, ainda não está metálico. Sim, não está metálico. O que vai caracterizar uma propriedade metálica do V-Ray Material é o Fresnel. Então, a partir do momento que você desativa o Fresnel, você tem um metal. É automático. E aí você pode controlar, né, essa tonalidade, principalmente aqui no Reflection Color. Então, galera, se vocês quiserem mudar a cor, né, fazer como se fosse um dourado assim, só que com um material do V-Ray Material,
você vai ter que usar essa mesma lógica de ter um diffuse, uma cor mais escura, e no reflection uma cor mais clara. Só que aí você vai ajustar isso para o tom que você quer. Então, no caso, como a gente quer um dourado, né, alguma coisa assim, ó, a gente pode escolher uma cor bem escura aqui, tipo um marrom. Eu vou... tipo um marrom mesmo. E você pode arrastar essa cor aqui, ó, direto pro reflection. E aí vai ficar esquisito. Então o que você tem que fazer é pôr a cor mais clara, tá? Então você arrasta aqui, ó, você vai ter uma cor mais clara. No caso, ficou muito, muito escuro. Então eu vou tentar jogar a mesma cor aqui, ó, para um tom bem mais clarinho, para ver se a gente consegue esse reflexo melhor. Aí você pode ir ajustando, né, de acordo com o tom que você quer, se ficar confortável e tudo mais, mas a lógica é essa, de você ter uma cor mais escura e a mesma cor, só que num tom mais claro, tá? Se a gente quiser fazer esse metal ficar fosco, igual eu fiz no PBR, a gente pode adicionar um Reflection Glossness. Então, você pode diminuir aqui um pouco no gloss desse reflexo e vai ficar um metal fosco exatamente da mesma forma. Então eles vão funcionar de maneira muito boa. Eu vou aplicar aqui na minha Shader Ball, aí eu vou renderizar aqui para vocês e eu já volto para mostrar o resultado. E aí galera, então aqui a gente tem o nosso resultado. Como vocês podem ver, o metal funciona muito bem e é um material relativamente simples que é extremamente necessário, né? Bom, o próximo material da nossa lista vai ser... A gente pode fazer um espelho, já que a gente está na mesma pegada aí do metal. Gente, o espelho eu não recomendo que vocês usem o material PBR, porque a gente vai ter... A propriedade do espelho vai ser melhor aplicada se for um material genérico. O que eu gosto de fazer, eu vou até excluir esse aqui, é utilizar o material genérico. E aqui eu vou até excluir isso aqui e vou adicionar um V-Ray Material de novo do zero. Por quê? A ideia do espelho vai ser colocar o diffuse totalmente no preto, tá bom? O reflexo dele vai ser totalmente no máximo, só que agora, ao invés da gente ligar uma propriedade metálica, a gente precisa dizer para o V-Ray que esse reflexo vai ser muito intenso. Porque o espelho é diferente de um metal. O espelho é uma película de vidro e dentro a gente tem uma película metálica dentro dele, né? Com aspecto metálico, mas na verdade aquilo é muito reflexivo. Então a gente não vai criar um metal, a gente vai estar criando um material que tem muito reflexo. E a gente vai informar esse muito reflexo para o V-Ray através do Reflection IOR. Então você clicando aqui, ó, e jogando o valor muito alto do Reflection IOR, por exemplo, 20, você já tem um espelho. A sacada que a gente pode te dar para o espelho é nunca deixar o Glossness aqui em 1, porque nada nessa vida, nada, vai ter o reflexo 100% perfeito em questão de tonalidade, de nitidez, perdão. Então, o que a gente coloca aqui, ó, é um 0,97, que não vai fazer aquela diferença imensa, não vai fazer o seu espelho ficar borrado, mas ele vai dar aquele quesinho assim que você vê que não é 100% reflexivo, e às vezes até não dá aquela sensação de que aquele espaço está aberto, por exemplo, né? Já aconteceu uma vez comigo que eu fui apresentar um projeto para um cliente, mas na época eu não colocava esse glossness desse jeito. Então eu deixei o glossness em 1, e o cliente achou que aquilo era um buraco na parede. Ele não identificou que era um espelho. Então, essa dica do Glossness aqui, ela é realmente muito boa, porque ela não faz a diferença na nitidez, mas dá para sentir que não é 100% reflexivo. Então, eu vou mais uma vez renderizar aqui a nossa cena, o material já está aplicado, né? Eu vou mais uma vez renderizar essa cena para vocês terem essa noção de como funciona o espelho, de como ele é diferente, né, do metal. Bom, pessoal, então aqui a gente tem o nosso espelho. O que está refletindo aqui é o HDRI que eu coloquei para essa cena aqui, tá? Então, é só para a gente realmente ter essa noção. Vocês podem ver que a reflexão do material, ela funciona diferente do que do metal, até a própria reflexão do material com ele mesmo, né? Aquela refração que dá uma cor diferente. O espelho funciona de uma maneira diferente. O próximo material da nossa lista que eu tenho aqui, que é interessante da gente já fazer, é o vidro.
tá? Então eu vou fechar aqui e agora eu vou configurar um vidro. Mais uma vez eu vou limpar aqui, né? Vou adicionar um V-Ray Material. Gente, vou ser sincero, eu não acho que tem um jeito da gente fazer com o PBR, tá? Pelo menos eu só sei fazer com o V-Ray Material. Mas a maior questão do vidro é a gente fazer o seguinte. No Diffuse, a gente vai colocar tudo no preto. No reflexo, a gente coloca tudo no máximo, já que o vidro é um material que tem reflexo. Só que dessa vez, a gente não vai mexer nem com o IOR, nem com o Fresnel. Se a gente for mexer com o IR, vai ser mais pra frente, eu vou mostrar pra vocês. Por quê? Porque o vidro não é um material metálico, nem é um material que tem um reflexo muito absurdo, como o do espelho. Então o que a gente vai fazer é adicionar a propriedade de refração, porque vocês têm que ter a lógica de como aquele material se comporta. O vidro, ele é um material que refrata a luz. A luz passa por ele. E muitas vezes a luz passa por ele e muda de direção. Então a gente precisa de ter essa propriedade de refração bem ajustada. Vou colocar a refração aqui no máximo e automaticamente o nosso material já tomou um aspecto de vidro. A coisa que eu mais quero que vocês prestem atenção é a seguinte. Tá vendo que a gente tem aqui o V do V-Ray? E bem aqui nesse Vzinho, vocês estão vendo que ele está ligeiramente ampliado? Isso é por causa desse fator IOR da refração. Porque quanto maior o valor do IOR, mais esse vidro vai deformar o que está atrás. Ou seja, maior vai ser essa questão da distorção da luz por passar pelo vidro, né? Então, se a gente deixa esse valor em 1,6, isso vai estar fisicamente incorreto. O valor do IOR para o vidro é 1,52. E vocês podem estar buscando no Google, tá? O valor de refração de IOR de praticamente qualquer material você encontra. Mas a questão é, o valor do vidro é 1,52, mas existem situações que você não vai utilizar esse valor a 1,52. Por exemplo, um vidro de box. Um vidro de box, você não vai ter aquela distorção, né? Atrás do que tem atrás do box. Outra coisa que você pode ter vidro dessas janelas externas do seu ambiente, porque se você olhar para uma janela que tem próximo aí de você, dificilmente você vai perceber que o que está atrás está sendo muito distorcido. E isso influencia até no seu tempo de render. Então, para essas situações que você não quer que deforme o que está atrás do vidro, você muda o IOR para 1, tá? Mudando o IOR para 1, o seu vidro vai ficar aqui meio esquisitinho. E o que você pode fazer para dar um pouco mais de visibilidade para esse vidro é aumentar esse IOR. E aí você pode aumentar sutilmente para 2, entendeu? Para ele pegar um pouquinho mais de reflexo. Até um 3 eu acho que rola. Mais do que isso, na minha opinião, fica um pouco desconfortável. Mas eu vou manter aqui sem deformar, né, em 3, e eu vou renderizar aqui em teste para vocês, beleza? Então aqui, pessoal, agora a gente tem nosso resultado do nosso material de vidro. Com a Shader Ball não fica 100% para ver, né? Mas dá para vocês entenderem realmente que a gente não tem essa geometria deformada aqui no fundo e a gente tem um reflexo bem marcado. Então eu acho isso bastante interessante. Eu já vou emendar aqui e eu tenho na minha lista vidros coloridos e vidros espelhados. Então eu já vou aqui emendar direto, aproveitar que a gente está no vidro, né? Fazer um vidro colorido aqui para a gente, depois um vidro espelhado. Na verdade, eu vou fazer o vidro espelhado primeiro, porque como eu acabei de explicar que a gente tem essa lógica do Reflection IOR, se você aumentar esse IOR, você vai ter um vidro bem mais espelhado. Porque você precisa dessa lógica de ter a refração e você precisa ao mesmo tempo ter a reflexão. Então, se você aumentar esse valor aqui bem mais, você já está vendo aqui que a gente tem uma propriedade de espelho, mais próximo de um espelho, mas ao mesmo tempo você ainda tem essa reflexão. Então, vocês podem controlar isso aqui da maneira que vocês quiserem. Só que, igual eu estou fazendo aqui, ó, se você aumentar muito esse valor, vai chegar um momento que a refração vai estar afetando muito pouco o seu material. Então, eu recomendo que você coloque mais ou menos um valor de 10 aqui. Tá? Pode variar de acordo com a sua cena e tudo mais, mas eu acho que a questão do vidro espelhado é essa. Aumenta aqui no Reflection IOR que não tem erro.
Eu vou voltar esse valor aqui para 2, para eu já poder fazer o gancho para o vidro colorido. O vidro colorido, a melhor forma de você fazer um vidro colorido é você utilizar o Fog Color, que está aqui, essa propriedade aqui da refração. Fog Color, que vai ser o que vai ser diretamente responsável pela cor do nosso vidro. Então é assim que a gente consegue fazer esse vidro colorido, né? O Fog Color, ele é a luz, ele é a cor desse vidro a partir do momento que a luz passa por esse material, tá? Então a luz passa pelo material e pega a cor que está no Fog Color. A cor que a gente tem aqui especificada é um branco. Então se a gente quiser mudar essa cor, a gente só muda aqui, ó. Vou fazer um vidro verde aqui, por exemplo, pra gente. Eu vou colocar uma cor bem suave, tá? Um verde bem suave. Se vocês derem uma olhadinha aqui, vocês podem ver que, principalmente nas bordas, a gente tem essa cor muito forte e esse vidro fica muito escuro. Por experiência própria, eu sei que esse tipo de efeito, ele não vai nem aparecer na sua cena, porque o seu vidro vai ficar totalmente verde, muito escuro. Então, o que você tem que fazer é mexer nesse valor aqui do Fog Multiplier. Então, você coloca um valor bem baixinho, tá? Bem baixinho mesmo. Talvez esse aqui tenha sido muito baixo, 0,01, mas aqui, ó, 0,05 é um valor muito baixinho para você ter realmente só exatamente aquele fog, né? É aquela corzinha assim de saída mesmo, mas isso já vai fazer muita diferença no seu material. Eu vou tentar deixar aqui um pouquinho mais alto, só para a gente ver esse efeito funcionando. E talvez fique até ruim, né? Mas eu vou renderizar aqui e a gente testa esses valores juntos, tá bom? Então aqui, pessoal, como eu falei, esse efeito está um pouquinho mais forte do que seria o ideal, né? Mas vocês já conseguem ver que a gente realmente tem esse efeito de vidro e o efeito dessa cor saindo, assim, que é um efeito muito legal. Dá para você fazer vários detalhes, vasos coloridos, coisas desse tipo. Então, o próximo material da minha lista que eu tenho aqui para a gente poder fazer é o material de concreto. Então, tem duas maneiras de você fazer o concreto, né? Utilizando os mapas PBR, que você vai baixar em sites e tudo mais. Se você quer dicas de sites, você pode ir no nosso Instagram, que a gente tem um vídeo especialmente para isso, um Reels. E eu vou adicionar aqui, ó. Então, eu vou adicionar o material PBR, vai ser o primeiro jeito que a gente vai fazer. E eu vou colocar aqui os mapas que eu já tenho salvos, né? Eu separei uns mapas para essa aula. E o primeiro que eu vou adicionar é o de color. A color vai ser, né, a primeira cor do seu material. Então, eu vou clicar aqui, adicionar o bitmap. E eu vou escolher aqui, ó, a gente tem o concreto, né, color. Então, eu já vou adicionar. Os mapas, normalmente, quando a gente baixa nesses sites, eles vêm nomeados certinhos. Então, eu vou voltar aqui, adicionei o color. O concreto não é um material metálico, então a gente não vai ter que mexer nessa propriedade de metalness, mas a gente precisa da rugosidade da superfície desse material. Então eu vou adicionar aqui um mapa de roughness. Eu vou entrar aqui e vou adicionar aqui, ó, o mapa de roughness, tá bom? Esse mapa vai informar para o V-Ray, através de tons de cinza, quais pontos vão ser mais rugosos ou menos rugosos, né? Então, eu vou voltar aqui e vocês vão ver que já deu uma diferença aqui no nosso reflexo, né? Porque ele vai ter essa rugosidade aplicada. E a próxima coisa que a gente tem que fazer é adicionar um relevo a esse material. Então, eu vou vir aqui e adicionar o bump, né? Se você estiver usando uma versão mais antiga, provavelmente o seu bump já vai estar aqui. Então, eu vou vir aqui em bump e vou adicionar um mapa normal, tá? Vou vir aqui adicionar um mapa normal. Tem uma outra técnica que é você utilizar o Ambient Occlusion com o Displacement, mas o Displacement é muito pesado, então eu prefiro usar um bump e usar o normal, porque ele é um bump mais refinado, mais preciso, tá? A gente não precisa de ter o relevo realmente nesse material. Então eu vou adicionar aqui o normal, que ele vai simular o relevo pra gente. E você muda aqui, ó, em Color Space, você muda para Linear, tá? Não se esqueçam de mudar para Linear, é muito importante. Então, eu vou voltar aqui e eu vou mudar o Mode, né? O Mode aqui do Map, eu vou mudar ele para Normal. Então, agora a gente tem o nosso bump certinho, né? Aplicado de maneira correta.
E uma coisa que você tem que preocupar é o amount. Porque se você colocar um amount muito fraco, o seu bump não vai aparecer. E se colocar muito alto, ele vai ficar forçado, vai ficar ruim. Eu vou deixar em 1 só para a gente testar, tá bom? Mas esse valor vai variar de cena para cena, vai variar de material para material, então vocês têm que se preocupar com isso, tá? Eu vou adicionar aqui na nossa Shader Ball, aplicou aqui, e o mapeamento aqui, eu não sei se ele está muito legal. Vamos testar outras formas de mapeamento aqui, ó. Talvez eu tente aumentar um pouquinho esse valor aqui. Acho que assim ficou melhor. E eu vou aplicar o mesmo material para a base. Vou deixar assim por enquanto. Vou colocar aqui na cena 1. Vou renderizar para a gente e já já eu volto para vocês verem o resultado do nosso concreto PBR, tá bom? Então, galera, aqui está o nosso resultado do nosso concreto PBR. Vocês podem ver que a gente tem os reflexos bem marcados. Tá realmente com o bump. Eu gostei dessa intensidade desse bump, eu deixaria assim. Né, se fosse, a não ser que fosse uma cena muito diferente, alguma coisa assim. Mas vocês podem ver que o método PBR ele é um método muito preciso, né? Então, com poucos cliques, poucas variações, você consegue ter um resultado muito bom, de maneira muito rápida. Por isso que a gente recomenda tanto. Mas existem, né, as pessoas que não têm o V-Ray 4.2, 5.0, né? A gente não pode esquecer dessas pessoas que não são esses usuários das versões mais novas do software. Então, a gente tem um segundo jeito de fazer um tipo de material PBR desse jeito, que segue mais ou menos a lógica do PBR, mas vai estar aplicado ao material genérico, né, que é o V-Ray Material, ou então em algumas outras versões é chamado de V-Ray BRDF. Então, acho que é importante vocês saberem esse tipo de workflow aqui, tá? Então, a ideia vai ser o seguinte, pessoal. Eu vou excluir aqui esse material, tá? Pra gente fazer ele do zero aqui no genérico. Mas eu vou fazer exatamente o mesmo material, até para vocês verem que a lógica é bem parecida. Eu vou até salvar isso aqui no histórico para a gente testar, tá bom? E eu vou recriar esse material. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser adicionar o que a gente chamou de color, a gente vai adicionar aqui no diffuse, né? Que é realmente a cor do nosso material. Então eu vou vir aqui e no lugar do diffuse eu vou adicionar o nosso mapa de color. Ok, tá aqui, né? Agora entra a maior diferença, porque antes, o que a gente teve que fazer? A gente não colocou propriedade metálica, mas a gente adicionou um mapa de rugosidade no método PBR. Só que no V-Ray Material você não tem essa ideia de rugosidade. O máximo que você vai ter é a ideia de glossiness. Só que a lógica vai funcionar de maneira inversamente proporcional. Porque o mapa de glossiness, ele é um mapa que vai falar onde tem o reflexo mais ou menos nítido. E o mapa de rugosidade, ele vai falar onde é mais ou menos rugoso. Então, essa lógica, ela é oposta. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente vai adicionar o nosso Reflection Color no branco total, tá bom? Sempre no branco total. E o que a gente vai adicionar vão ser as informações de glossiness. Então, eu vou vir aqui, eu vou adicionar o mesmo mapa de roughness, tá? Só que aí que vai vir a sacada, ó. A gente vai vir aqui em Color Manipulation e vai inverter. Porque a gente vai ter as informações do que a gente quer que seja branco, vai ser o que vai estar mais brilhante, mais nítido, e o que é cinza vai estar menos nítido, tá? Então eu vou voltar aqui e já vai ter aplicado mais uma vez o nosso glossiness ali, né? Bonitinho. E a próxima coisa que a gente vai fazer é adicionar o bump. E o bump é exatamente igual. Você vai vir aqui em Bitmap, adicionar o Normal Map, mudar para Linear Space e vai mudar aqui o modo para normal. E tá pronto, gente. O resultado vai ser praticamente o mesmo. Eu vou pôr para renderizar aqui de novo, só para a gente fazer esse cara crachá. Mas eu acredito que a diferença vai ser minúscula. Então, galera, temos aqui o nosso concreto feito com o método genérico, né, do V-Ray Material. E, gente, eu salvei aqui, ó. E essa foi a primeira versão, que a gente ficou com 2 minutos e 21 segundos. Eu não mudei nada, eu só mudei o material que foi aplicado e simplesmente de mudar o método, a gente teve um aumento aí de mais ou menos uns 50 segundos, eu imagino, né?
sim, uns 50 segundos. A gente foi de 2:20 para 3:10, mais ou menos. Então, assim, o método que você utiliza ser um método mais apropriado para aquele tipo de workflow que você está usando, isso vai fazer toda a diferença. Mas em questão de resultado, eu vou adicionar aqui, ó, essa opção como A. Então, o lado esquerdo é o PBR e a opção como B, o lado direito é o material do método genérico, tá? Então, olha aqui, a gente tem algumas diferenças sim, tá? De comportamento do material que eu imagino que fazem uma diferença no seu render, porque nesse aqui, com o método genérico, a gente teve essa borda aqui, né, um pouquinho mais acentuada. Eu imagino que isso foi por causa do glossiness que a gente usou. Por um outro lado, nesse material genérico, a gente também conseguiu umas questões de relevo um pouco mais evidenciadas, tá vendo? Então, assim, do meu ponto de vista, eu preferi a versão do PBR, tá? Eu não gostei muito dessa bordinha mais clara, mas a gente seguiu, né, os métodos e vai ficar a seu critério, né, o que você pode fazer aí também de acordo com a versão do seu software. Mas, bom, pessoal, por hoje é só. A gente vai soltar mais um vídeo ainda com mais materiais. Se você gostou, dá o seu joinha, não esquece de seguir a gente, curtir, compartilhar com seus amigos. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.